Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Faculdade de Medicina do Porto. Alguns são de cá, outros não são. Eu dou as boas-vindas, em nome da nossa faculdade, a todos os presentes. Agradeço a presença e agradeço também à Faculdade de Medicina do Porto pela cedência do espaço para estarmos aqui hoje. Agradeço muito particularmente ao Gabinete de Comunicação e Imagem da Faculdade de Medicina do Porto, que ajudou na divulgação. O Laboratório de Iconografia, temos ali o Sérgio atrás, polivalente a tratar de tudo. E queria também agradecer aos ilustres palestrantes que aceitaram o desafio para estar aqui connosco hoje. Vou começar pela pessoa que veio mais longe, que é o professor António Salgado, professor da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho. Eu chamei-lhe um neurocientista triatleta, o que é verdade, como vocês vão ver. Obrigada, Tó, por teres aceito este desafio. Queria também agradecer a uma pessoa que veio mais perto, mas com uma vida tão ocupada como imaginam que ele tem, o professor José Soares. Agradecer a sua presença aqui hoje, vem da Faculdade de Desporto, do outro lado da rua, e faz muito sentido que nós criemos sinergias aqui entre as duas faculdades, e já têm sido algumas criadas, nomeadamente em atividades de educação. E, claro, queria agradecer à doutora Isabel. A doutora Isabel Lourinho, que aceitou estar aqui hoje, para nos dar a sua visão profissional sobre o que é apoiar os estudantes universitários, não só os de medicina, mas estar em contacto direto com eles. Nós também estamos, mas não muitas vezes nós, professores, não vemos as vivências que esses nossos alunos têm. Portanto, muito obrigada aos oradores. Queria também agradecer aos atletas universitários, que eu não tive uma palavra direta na escolha. Os palestrantes podem, se correr mal, sou eu responsável. Os alunos foram recrutados pelos seus pares, e eu já vou agradecer a ajuda que tive por parte das alunas da Faculdade de Medicina, mas queria agradecer a presença dos alunos universitários que vão dar o seu testemunho, nomeadamente a Alexandra Meinedo, o Francisco Albuquerque, o Pedro Gouveia, a Francisca César, a Leonor Magalhães e o José Paulo Soto. Muito obrigada por terem aceito este desafio, por virem partilhar aqui a vossa experiência. Eu gostava também de cumprimentar as pessoas que estão aqui nos lugares da frente e que, de alguma maneira, têm um papel mais relevante nestas atividades. A professora Amélia pediu desculpa, mas por questões de agenda não pôde estar presente aqui hoje. Queria cumprimentar o professor Amândio Sousa, vice-presidente do Conselho Científico, que eu conheço nas lides do Conselho Científico e cujo trabalho muito aprecio, que já lhe disse em particular e digo-lhe aqui também publicamente hoje. Queria cumprimentar o professor Castro Lopes, diretor do Departamento de Biomedicina, e a doutora Rosário Corral, em representação do diretor do Departamento de Neurociências e Saúde Mental. Podíamos ter convidado mais diretores de departamento a estarem aqui presentes hoje, mas estes são os dois departamentos da faculdade onde se trabalha mais em neurociências. E, portanto, eu agradeço a vossa presença aqui hoje. Ainda deveriam chegar mais algumas pessoas. Muito bem. Eu fiz uns folhetos, porque muitos de vocês são meus alunos, estou a ver aqui alunas minhas da nutrição, estou a ver alunos de medicina, e vocês estão fartos de me ouvir nas aulas, e estou a ver também aqui amigos do basquetebol que também estão fartos de me ouvir, e portanto eu fiz uns folhetos que devem ter recebido, e esses folhetos dizem-nos porque é que estamos aqui hoje. Dizem-nos o que é a Semana Internacional do Cérebro. A Semana Internacional do Cérebro, na realidade, o nome dela original é Brain Awareness Week, mas nós fizemos uma tradução, como há traduções dos filmes.
Portanto, a Brain Awareness Week o que é? É uma iniciativa que tem lugar a nível internacional e em que neurocientistas vêm falar para o público em geral para alertar para a necessidade de estudarmos o sistema nervoso. Diz-se faz cérebro, mas na realidade é o sistema nervoso. Neurocientistas de todo o mundo estão esta semana a ir às escolas, a ir a associações, a ir a todos os lugares onde podem ir e são recrutados para falar sobre os temas que interessam à população ouvir. Também abrimos os nossos laboratórios para mostrar como é que fazemos investigação em neurociências em Portugal. Ainda hoje estive a falar com a colega minha de Lisboa sobre esse assunto. Isso é tudo sobre temas diversos. Nesta Semana Internacional do Cérebro, nós decidimos que devíamos falar de um tema que achamos que ia interessar às pessoas. Eu confesso que não pensei que fosse interessar a tanta gente, mas é cérebro e atividade física. Achamos que precisávamos de falar às pessoas sobre cérebro e atividade física porque muitas vezes nós vamos ao ginásio e praticamos atividade física apenas porque achamos que queremos emagrecer e tonificar os músculos e esquecemos, se calhar, o mais importante. É a forma como a atividade física vai afetar o órgão que, na minha opinião, mas sou bastante suspeita, é o mais importante do nosso corpo, que é o cérebro. É através do cérebro que nós somos o que somos, que nós fazemos o que fazemos, que sentimos o que sentimos. E, portanto, por isso é que nós escolhemos este tema. Este tema, esta Semana Internacional do Cérebro já teve abertura em Lisboa, onde eu estive com uma colega da Faculdade de Medicina de Lisboa e com uma colega da Faculdade de Nutricionalidade Humana a falar sobre estes assuntos. Abordamos outros aspectos tão interessantes como, por exemplo, como é que a arquitetura e a construção das cidades nos condiciona à prática da atividade física. E a Semana do Cérebro encerra oficialmente hoje, embora vamos ter atividades em que podem se inscrever através do site de Ciência Viva, que podem ir além da Semana Internacional do Cérebro. E, portanto, isto é uma iniciativa que em Portugal é dinamizada pela Sociedade Portuguesa de Neurociências, na qual eu neste momento sou presidente. Uma palavra apenas sobre a Sociedade Portuguesa de Neurociências. A Sociedade Portuguesa de Neurociências foi criada há 25 anos, graças a uma equipa pioneira, também era uma equipa, da qual está aqui um representante que é a professora Diolinda Lima, que eu não a cumprimentei, pois não. Peço desculpa, mas eu hoje não fui ao ginásio e o meu cérebro não está a funcionar devidamente. Diolinda, desculpa. A professora Diolinda Lima está aqui na qualidade de diretora de um programa doutoral em neurociências, diretora do mestrado em neurobiologia da Faculdade de Medicina do Porto e, mais ainda, por ser uma pioneira no lançamento da Sociedade Portuguesa de Neurociências. Há 25 anos criámos uma equipa que funcionou muito bem e criou uma sociedade que está viva e que se mantém bastante ativa em múltiplos aspectos, dos quais este é apenas uma parte. Eu pedi às pessoas que estão a chegar que viessem para a frente. Temos aqui muitos lugares à frente, dizem reservado, mas venham todos para a frente, não fiquem aí sentados. Portanto, e já sabem o que é a Sociedade Portuguesa de Neurociências, já sabem porque é que estamos aqui hoje, e eu faltou-me, como eu disse, em termos de esqueci-me de cumprimentar a professora Diolinda, e também não me esqueci, deixei para o fim, as pessoas que me ajudaram a estar aqui hoje e que ajudaram a preparação desta sessão, que, como veem, está bastante concorrida. A comissão organizadora, para além de mim própria, foi composta pela Ana Tavares, minha colega no Departamento de Biomedicina daqui da Faculdade, Alexandra Alcarva, que também ajudou na preparação, e pelas alunas da Faculdade de Medicina do Porto e da Associação de Estudantes em concreto, da Associação de Estudantes, a Ana Helena Cavalheiro e a Mariana Seco, e uma aluna que eu conheci num contexto da minha vida não académica, foi o lançamento de uma equipa de basquetebol aqui de alunos da Faculdade de Medicina. Isso não está no meu currículo, em lado nenhum, e não me interessa nada que não esteja no meu currículo, e nem me interessa os fatores de impacto, mas foi uma experiência fantástica. Conheci pessoas como a Matilde, conheci uma faceta dos nossos alunos, que é a autossuperação e o espírito de ajuda, e essa foi das experiências mais ricas aqui da minha vida, de quase 30 anos nesta faculdade. Portanto, muito obrigada a vocês da comissão organizadora que acreditaram neste projeto e que muito me ajudaram a estarmos aqui hoje. E sem mais demoras,
Já viram como está organizado o nosso trabalho. Vamos primeiro ver os peritos. Os peritos vão nos falar sobre várias perspectivas. Eu começaria por convidar a doutora Isabel Lourinho, do Gabinete de Apoio ao Estudante da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A doutora Isabel Lourinho é licenciada em Psicologia Clínica e tem exercido atividade nesta área. Mas mais importante do que é que ela faz em termos profissionais é ver o brilho dos olhos dela quando fala do trabalho que faz aqui com estas pessoas. Porque os alunos de medicina, como muitos alunos universitários, sofrem muita pressão e é preciso que muitas vezes que se desconstruam e consigam ir um bocadinho mais além, porque a vida profissional destes alunos vai ser muito complicada. É uma vida de muita exigência e muitas vezes de muito pouco reconhecimento. Portanto, obrigada, doutora Isabel, é um prazer tê-la aqui hoje. Nós vamos passar para ali, para aquele. Okay. Obrigada, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um cumprimento especial à professora Isaura Tavares por ter convidado o Gabinete de Apoio ao Estudante a estar presente aqui hoje. Para alguns de vocês, já que há tantas caras aqui da faculdade, nós não somos uma novidade, para outros poderemos ser. Esta apresentação visa ser breve, no entanto, tem 4 objetivos principais. Apresentar o GAE, dizer que atividades é que tem vindo a desenvolver, enfocando especialmente o trabalho do Serviço de Consulta de Psicologia e, dentro desta área de intervenção, a questão da atividade física como estratégia de intervenção psicológica. Muito recentemente, a Faculdade de Medicina foi visitada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e o nosso gabinete, pelos vistos, vem nos pontos fortes. É algo que nos orgulha, é algo que nos tem dado muito trabalho, são 14 anos que têm contado com imensas atividades. Todas elas têm como objetivo principal ajudar a promover um desenvolvimento integral do estudante de medicina futuro médico. E, para isso, achamos que há vários momentos importantes onde devemos atuar e que dimensões como a integração, o sucesso académico e, sem dúvida, o bem-estar psicossocial têm que ser valorizados. Por isso é que existem atividades como a Semana da Recepção para quem ingressa no ensino superior, no vosso primeiro ano como estudantes de medicina, ou, por exemplo, quando acontece a transição tão importante do ciclo básico para o ciclo clínico, para o vosso 4º ano, a cerimónia da bata branca. No entanto, o curso é longo, como já se devem ter apercebido, são 6 anos, e nestes 6 anos há vários momentos de avaliação, que vocês vivem muito intensamente, e por isso também promovemos cursos de competências de estudo e atividades como gestão de tempo, gestão de stress, gestão de ansiedade. Okay? Também temos um grande papel com o serviço de consulta. E porquê o serviço de consulta? Há 14 anos, quando nós propusemos a sua criação, houve alguma resistência por parte dos órgãos de gestão acerca da adequabilidade de uma iniciativa destas. No entanto, nós acreditamos que o bem-estar vai muito mais além do que o bem-estar físico. Há uma questão social e psicológica que é muito importante. E tão importante que, atualmente, e a doutora Rosário poderá comprovar isto, aqui na representação da psiquiatria, que 1 em cada 4 pessoas, em termos mundiais, tem ou virá a ter uma perturbação mental. No que diz respeito ao nosso país, parece que Portugal só tem a Irlanda do Norte à sua frente no que diz respeito à prevalência de perturbações do foro mental. Do ponto de vista de carga que isto pode acarretar no indivíduo, é grande, tão grande que parece estar à frente das doenças oncológicas. E então, o que é este serviço de consulta psicológica que nós temos na faculdade? Se inicialmente este serviço foi exclusivamente destinado aos nossos estudantes, de uma forma espontânea começamos a receber pedidos por parte de outras instituições da Universidade do Porto, porque nem todas as unidades orgânicas têm ao dispor um serviço de consulta psicológica. Nomeadamente o ICBAS, a outra escola de medicina da Universidade do Porto, não tem qualquer tipo de serviço a este nível. E como tal, também, tendo bastante procura, nós recentemente abrimos o nosso serviço à comunidade em geral.
E a verdade é que o número de consultas tem vindo a aumentar, somos apenas 2 psicólogas e, para além do serviço de consulta, temos uma série de outras atividades a que dar resposta. Mesmo assim, o número de pedidos tem crescido, as solicitações têm sido muitas. E devem estar a pensar, mas porquê é que as pessoas procuram o vosso serviço? Procuram pelos mesmos motivos que podem procurar um consultório privado e nós, como em qualquer outro lado, temos uma estatística muito semelhante a outros locais. Essencialmente por perturbações de ansiedade. Claro que também temos situações de depressão, comportamento alimentar, obsessivo-compulsiva, dependências, adições, em menor número de personalidade, mas sem dúvida que é a ansiedade dos dias de hoje que vos traz muito cá. E o que é que poderá talvez justificar esta ansiedade? Nós temos situações de ataques de pânico, temos de ansiedade generalizada, ansiedade de desempenho face a situações de avaliação, ansiedade face à entrada no mundo do trabalho, ansiedade social, fobias. Nós temos muitas ansiedades no mundo de hoje. E no que diz respeito aos estudantes de medicina em particular, parece que há alguma especificidade desta população face à mesma população de estudantes de outros cursos da mesma faixa etária. Parece que, por exemplo, do ponto de vista de sintomas de depressão e de ideação suicida, ser mais prevalente nos nossos estudantes. E porquê? E o que é que nós fazemos? O modelo que nós utilizamos do ponto de vista de intervenção psicológica aqui na FMUP é um modelo cognitivo ou comportamental, em que, como este esquema de uma forma muito simples tenta mostrar, acreditamos que há uma situação, que pode ser externa ou interna ao indivíduo, que vai provocar no indivíduo um pensamento. E aqui, daí o modelo cognitivo, tem um grande peso, que o modo como nós percepcionamos ou pensamos a situação vai determinar o modo como sentimos e, consequentemente, o modo como nos comportamos. A Grécia Antiga já terá dito tudo, é verdade. Epíteto já disse que não importa o que nos acontece, mas o modo como nós contamos a história do que nos acontece. Muito mais recentemente, um psicólogo da mesma área que nós intervimos também diz que se nós queremos sentir bem, temos que pensar bem. Aqui o pensar bem, além de pensar positivo, porque a psicologia positiva está muito na moda, tem a ver com ter pensamentos adequados e corretos. E nesta linha de intervenção, o que é que nós tendemos a prescrever aos nossos pacientes que recorrem ao nosso serviço? Sendo cognitivos, claro que há um grande peso, para não dizer talvez o maior peso da nossa intervenção, ao debate cognitivo. Primeiro, identificar expectativas, ver a sua adequação e depois debatê-las do ponto de vista de são realistas, não são realistas, o que é que temos que mudar do ponto de vista de pensamento. Também, e muito importante, temos técnicas comportamentais, como de relaxamento e respiração. Poderão alguns também estar a pensar, e bem, quando eu faço yoga ou pilates, tenho uma sensação mais ou menos idêntica. É verdade. Tão importante como isto é socializar, estar com outros, é uma componente muito importante para o ser humano, que também pode ser promovida. E os estilos de vida. Porquê a promoção de estilos de vida? Temos vindo a perceber, desde que estamos aqui na FMUP, que os nossos estudantes, por norma, o que é que tende a acontecer? Quando transitam do ensino secundário para o ensino superior e deparam-se com o primeiro semestre do primeiro ano e, nomeadamente, no que diz respeito à morfofisiologia, ficam um bocadinho assustados. E normalmente um sintoma de eventual episódio depressivo ansioso será quase sempre a redução do número de horas de sono. Quer porque tentamos fazer tudo em mais horas ou menos horas, ou quer porque estamos bastante preocupados e a qualidade do nosso sono não é tão boa. Esta tríade de atividade física, alimentação, sono é fundamental para nós. Também constatamos que no ciclo básico, e fizemos um estudo a este respeito, por norma, os estudantes vêm para a faculdade muitas vezes sem tomarem um pequeno almoço. Okay? Em termos de atividades extracurriculares, também vemos, e isto a professora Isaura incentivou-nos muito a partilhar a nossa experiência do PSIFMUP, e tendo aqui um modelo cognitivo para explicar, o que é que acontece? Muitos de vocês praticavam no vosso secundário uma modalidade esportiva. Okay? Ou até outras atividades extracurriculares.
ingressando na FMUP, passada a euforia da primeira semana e apercebendo-se do volume de estudo que vocês vão ter pela frente, o que é que vocês acham, em termos de pensamentos? Eu vou ser incapaz de lidar com isto. Como é que se sentem? Ansiosos, medrosos. Que comportamento é que normalmente têm? Eu vou ter que reduzir em alguma atividade para ter mais tempo para estudar. E, por norma, a atividade física ou qualquer exercício físico que vocês já faziam é o primeiro a saltar dessa lista. E o que é que acontece normalmente? Acontece que é verdade que vocês deixam de fazer a atividade física que costumavam fazer, mas não ganharam horas de estudo de qualidade. Normalmente estão essas horas parados em frente aos livros a pensar: eu devia ir fazer alguma coisa, mas eu também tenho que estudar, vou tentar estudar. E ficam uma tarde toda em que o rendimento é igual ou menos 1. Final da história, o que é que acontece? Não estudam, acumulam matéria e acumulam uma ansiedade, dia após dia, dia após dia. Okay? Mas felizmente também temos relatos noutro sentido, de atletas de alta competição que vêm para cá e que se levantam às 6 da manhã, têm um treino de 2 horas de manhã, vêm depois para a faculdade, ao fim da tarde regressam para um treino coletivo e têm jogos ao fim de semana. O que é que nós, como psi, constatamos? Que a atividade física, seja ela qual seja, atua como um excelente ansiolítico natural e um antidepressivo. Ou seja, é uma estratégia, sem dúvida, de promoção de saúde. É verdade que quem está, por exemplo, mais deprimido, estará mais resistente a iniciar atividade física. No entanto, também sabemos que quem já pratica, por norma, tenderá a lidar mais facilmente com as situações menos adaptativas. E, lançando a ponte para o convidado seguinte, as questões que depois se colocam e os estudantes nos colocam são: quantas vezes por semana, qual a duração, qual a intensidade e qual a modalidade mais adequada para o meu caso. Porque sim, também há pessoas que não gostam de praticar atividade física e para quem esta prescrição pode ser por si ansiogénica. Okay? Muito obrigada. Eu agradeço à doutora Isabel Lourinho por esta excelente apresentação, que transmitiu aquilo que nós precisávamos, e então agora continuamos com o perito, que é quem nos vai pôr a mexer, até nos dizia, publicou um livro que dizia que é quem nos vai pôr a correr. O professor José Soares, toda a gente sabe, se forem ao Google, veem quem é o professor José Soares, catedrático da Faculdade de Desporto, especialista em Fisiologia. Só vos queria dizer como é que eu o conheci. Eu conheci-o antes de me o referenciarem, porque estava aí no vosso lugar a assistir às conferências do centenário do clube onde eu pratiquei basquetebol, que é o Académico Futebol Clube. E ouvi o professor José Soares a falar e disse: epá, ele é uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. E essa sensação passou muito para mim. Ao falar com alunos seus, e disse-lhe que o professor José Soares tinha aceito o convite, ouvi muita gente a dizer: eu gosto da fisiologia porque foi o professor José Soares que nos ensinou. E, portanto, eu agradeço uma vez mais a sua participação e que nos passa a paixão do desporto e de que maneira é que pode funcionar no nosso cérebro. Acho que vai ter que ser aqui. Ok. Olhem, sabem uma coisa? Este slide, enfim, todas as apresentações começam sempre por isto. Queria agradecer, muito sinceramente, o convite. E, portanto, isto é assim uma coisa, um bocadinho de retórica, mas eu estou mesmo muito agradecido, sabem? Muito agradecido porque eu dou aulas, já sou quase um sexagenário. Portanto, se eu fosse atropelado, no jornal viria um sexagenário foi atropelado, porque sou quase um sexagenário, portanto, não viria José Soares, viria um sexagenário. Portanto, já dou aulas há muito tempo e aulas de desporto, de educação física, como já demandam, querem dizer a chamar, ou ciências de desporto, o que seja. E isto é um caminho que foi percorrido há 30 e poucos anos que eu dou aulas e, portanto, sinto-me, obviamente, muitíssimo honrado em estar aqui numa Faculdade de Medicina, com tanta gente a assistir, com um tema tão interessante como este, e, portanto, eu estou mesmo agradecido. Não é uma questão de retórica, estou muito agradecido.
Queria também dizer o seguinte, que acredito que das pessoas que estão aqui, talvez a pessoa mais ignorante sobre o cérebro seja mesmo eu. Portanto, eu não sou especialista, não sou perito, o meu pai era perito de uma companhia de seguros, eu sou, talvez seja por isso que eu tenho, que eu sei, não tem mal, eu trato aqui disto, não tem problema, obrigadíssimo. Talvez seja por isso que eu seja perito, mas não sou especialista. De facto, na fisiologia, gosto muito da fisiologia muscular, portanto, é uma área em que eu me sinto um bocadinho mais à vontade. Eu sou um curioso e um apaixonado pelas neurociências, que é uma coisa completamente diferente. Isso não me dá conhecimento especial nenhum. E, portanto, venho falar de uma coisa, sabem, que é, que eu acho que vou defraudar um bocadinho as expectativas. Porque eu venho muito bem, eu não podia deixar passar esta oportunidade de falar de uma coisa que estou a fazer quase uma evangelização. Que é passar a imagem, e não posso deixar passar esta oportunidade, passar a imagem da importância da educação, do desporto, do exercício, noutras áreas que não aquelas habituais. Ou seja, eu acho que vale a pena olhar para o exercício de uma forma um bocadinho... o exercício pode ser visto de diferentes formas. E o que acontece é que, e portanto, venho vender um bocadinho esta ideia, um bocadinho quase evangelizar, porque é isto que eu tenho andado a fazer, quando percebo que as pessoas... nas escolas, relativamente a esta pressão que os miúdos têm, desculpem lá os miúdos, já estou como o meu pai, que tem um amigo, um rapaz da idade dele, tem 85 anos, eu já digo um miúdo, portanto os miúdos quando têm 30 anos para mim ainda são os miúdos, mas portanto, gente muito nova, em que tem uma vida de facto muito pressionante e que acaba muitas vezes, então particularmente nestas questões para conseguir as notas para entrar no 12º ano e para estarem aqui, o que acontece é que há de facto uma pressão muito grande para as disciplinas tradicionais e há uma desvalorização enorme de uma área, e é nisso que eu venho aqui dizer, é que é mesmo importante, e fico muito contente que numa faculdade de medicina haja tanta gente preocupada com este tema. Portanto, isto é muito importante. Portanto, eu venho aqui a ver se consigo vender esta ideia de que o desporto tem sido muito visto desta maneira. Estão a ver? Como um canivete que fundamentalmente tem uma coisa, que é baixar o colesterol, os triglicerídeos, aquelas coisas, não é? Baixar a pressão, enfim, diminuir os fatores de risco de acidente cardiovascular. E eu acho que o exercício, palavra de honra, tem que ser visto com muito mais possibilidades que não apenas, de facto, esta questão. Até porque esta visão muito, digamos, muito higienista do exercício, eu com toda a sinceridade às vezes fico um bocadinho triste. Sabem porquê? Porque eu vou tentar ser um bocadinho mais coloquial e menos científico. Que é o seguinte, o que está a acontecer é que, vejam, isto estão dados reais. Vejam, se olharmos para a escola, o que é que a escola diz relativamente à educação física, à atividade física na escola? Que é muito bom porque a população está a ficar muito gordinha. E, portanto, é bom fazer exercício. O problema é que a dose-resposta do exercício relativamente ao peso é extremamente exigente. E, portanto, o que nós hoje registramos é que nunca houve tantos nutricionistas, nunca houve tantos PTs, nunca houve tantos especialistas em educação física, nunca houve tantos cardiologistas a prescrever exercício, quanto mais não seja andar a pé. Nunca houve tantas pessoas relacionadas, nunca houve tanta informação e, na realidade, nunca houve, e desculpem desta linguagem, mas pronto, para ser uma linguagem, e nunca houve tantos gordinhos. Portanto, significa que isto não está a funcionar. E uma das razões por que não está a funcionar, aliás, vimos ainda agora da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, os resultados que são verdadeiramente assustadores. E, portanto, isto não está a funcionar. E não está a funcionar por muitas razões. Uma é que nós temos, de facto, muitos contras. O ambiente é altamente obesogénico, ou seja, o que acontece é que todos nós hoje, mesmo subliminarmente, estamos submetidos, de facto, a uma pressão enorme. E, portanto, nós estamos sempre a perder. Estão a imaginar... E depois há outra coisa que eu nem quero falar, eu irrita-me falar um bocadinho com isto aqui, porque eu gostava de mexer mais. Mas sabem uma coisa muito engraçada, é que quando aparece uma pessoa que tem um perímetro abdominal de 120 ou 130 centímetros, que tem o colesterol alto, que tem o colesterol 280, que tem os triglicerídeos a 300, que é hipertenso e que o médico diz, olha, o senhor vai ter que fazer exercício, mas diz assim, mas o senhor tem aqui uma estatina, tem um inibidor da enzima de conversão, tem um antidiabético e... Com aquilo, se calhar, o seu colesterol, como diz a minha empregada, olha, doutor, agora depois desta medicação já não tem colesterol nenhum. Ou seja,
O que é que acontece é que há uma alternativa para este tipo de coisas. O problema é que para as coisas que a doutora falou, é que não há praticamente alternativa. E, portanto, as pessoas, quando confrontadas entre fazer exercício, fazer uma alimentação saudável, equilibrada, que eu ainda também não sei bem o que é uma alimentação saudável, mas pronto, uma alimentação saudável, equilibrada, fazer exercício, também há milhares de formas de fazer exercício, não é? E tomar uma pastilha de manhã, o que é que acham que um gordinho vai fazer? Claro que e é exatamente por isso que os ginásios não têm as pessoas que mais precisam. É muito engraçado. Os ginásios, as pessoas que andam a correr, se repararem, são as pessoas que menos precisam. E então é muito interessante porque eu acho que isto é uma luta em glória, até porque, na realidade, e agora pegando um bocadinho mais na área das neurociências, ainda como um aprendiz de feiticeiro, por favor, vejam isto desta perspectiva, é que mesmo do ponto de vista do risco, das reações, ou seja, da hipervulnerabilidade dos miúdos que têm obesidade ou que estão em risco de ter obesidade, e quando confrontados com um alimento altamente calórico, a probabilidade de eles controlarem, mesmo do ponto de vista neural, a dificuldade que eles têm em controlar os impulsos é muito difícil. Ou seja, como dizia uma pessoa que eu conheci, que tinha uma profissão normalmente, enfim, não considerada uma profissão nobre, eu acho que no Porto todos dizemos sucateiros, portanto, vendo sucata nesse sentido, vendo sucata, ele dizia assim, até os prós estão contra mim, quando na crise, até os prós estão contra. E eu acho que, na realidade, neste aspecto, até os prós estão contra, ou seja, não só isto acontece, como, coitados, as próprias pessoas com algum excesso de peso e com alguma obesidade, e com o risco de obesidade, quando têm, de facto, um património genético que nem sequer é o mais adequado, quando perante alimentos altamente calóricos, aquela amígdala deles dispara de tal maneira que, coitados, que eles têm muita dificuldade, ainda para mais, a coisa é barata, com pouco dinheiro conseguem comprar muitas calorias, libertam dopamina, sentem-se bem, resolvem o problema da fome emocional e, portanto, isto é uma luta muito difícil de ganhar. Ou seja, e depois, para além disto, o stress que nós colocamos às pessoas, as pessoas do exercício e da nutrição têm aqui um papel, muitas vezes, extremamente negativo, porque nós colocamos uma pressão enorme, como se as pessoas que fossem muito gordinhas, fossem gordinhas porque querem ser gordinhas. E muitas pessoas são gordinhas porque não podem ser magras e não gostam de fazer, não fazem isso, não é porque não querem, é porque não podem. E quando eu estou a fazer não podem, é quase do ponto de vista cerebral. Ou seja, o que eu quero dizer é que, na realidade, nós hoje encontramos limitações e dificuldades nas pessoas que muitas vezes não são fáceis de ultrapassar. E, inclusivamente, esta pressão que nós pomos nas pessoas, muitas vezes eu acho que funciona um bocadinho ao contrário. Ou seja, entre as coisas muito... como se isto fosse assim simples. Estão a ver? Como se fosse simples. O miúdo, como a doutora estava a dizer muito bem, que vem de um exame de anatomia, um exame difícil, e depois põe entre um donuts e uma maçã. E acham que ele vai escolher a maçã. É a mesma coisa como eu uma vez ouvi uma pediatra dizer, não, tem que começar a dar um reward à criança. Ela tem uma boa nota, dá-lhe uma boa salada. Olhem que é uma... não é? E, portanto... ou seja, e depois, eu não sei se vos acontece isto, eu contei, eu não vou demorar muito, mas eu acho que nós, quando pomos demasiada pressão nas coisas, aliás, olhem, por exemplo, relativamente aos comportamentos de risco, relativamente ao HIV, viu-se o resultado que isto está a dar, por exemplo, nos Estados Unidos, quando se começou a colocar outra vez uma enorme pressão, outra vez, sobre os comportamentos de risco. A tendência, normalmente, é a nossa amígdala ficar como Red Hot Chili Pepper, o córtex anterior cingulado acaba por baixar e a tendência é, em primeiro lugar, nós exagerarmos muito nas nossas reações, passarmos quase a ter qualquer coisa é para nós uma ameaça, isto é por isso que hoje é muito discutível sobre estas fotografias dos maços de tabaco, etc. E, portanto, o que significa é que há um ambiente que é obesogénico, há uma suscetibilidade para que as pessoas não consigam. E, portanto, nós estamos aí por um caminho, com toda a sinceridade do exercício, que eu acho que tem que ser percorrido, mas tem muitas limitações. Há muitos estudos, inclusivamente, esses estudos em que nas escolas se tenta aumentar o número de aulas de educação física, com até alguns planos alimentares, e tem falhado. O problema é que há muitas experiências deste género que a nível mundial têm falhado. Ou seja, eu acho que nós temos que, se calhar, começar a convencer, como a doutora disse, e muitíssimo bem, que vale a pena olhar para o outro lado. E olhar para o outro lado é olhar um bocadinho para isto. Se pusermos no PubMed, Exercise and Brain, temos 13.000 referências. Eu fiz isto, imaginemos, eu acho que estava a preparar slides para aí há uma semana. Depois, ontem, fui fazer um update das coisas e já tinha praticamente 15.849. E relativamente a
ao mesmo tema. Ou seja, há hoje uma evidência, uma robustez de conhecimento sobre o impacto do exercício no cérebro, que não é de desprezar. E que é, na minha perspectiva, uma componente que hoje tem evidências, ou seja, hoje nós sabemos que seja do ponto de vista celular, seja do ponto de vista molecular, que acaba depois por ter alterações funcionais, que essas alterações funcionais correspondem a alterações de comportamento, essas alterações de comportamento têm impacto do ponto de vista cognitivo, isto é bionívoco, ou seja, não podemos, obviamente, desprezar estes efeitos. O exercício, e isto é uma coisa que está bem demonstrada, tem robustez de conhecimento, é evidente, e os especialistas aqui em neurociências dirão isso muitíssimo melhor que eu, é evidente, e particularmente nesta área da ligação do exercício com o cérebro, que nós temos algumas limitações do ponto de vista dos modelos experimentais. Obviamente que sim. Mas, na realidade, tudo leva a pensar que hoje nós conhecemos que há uma melhoria da memória, há uma melhoria da atenção, da velocidade de processamento, do aumento das funções executivas. E depois, por exemplo, nós no exercício, que andamos muito preocupados com isto, particularmente com estes fatores, seja o BDNF, seja o IGF ou o VEGF, que são fatores decisivos para nós, enquanto que fazemos exercício, seja para a angiogénese, seja para o IGF, seja para o aumento da massa muscular, seja inclusivamente agora mais relacionado com o cérebro, de facto, o que acontece é que quando nós olhamos para as diferentes áreas, eu vou despachar-me rapidamente, senão vocês já ficam sem paciência para mover. Mas se nós dividirmos nestas três áreas, que é o efeito sobre os miúdos, o efeito sobre os adultos e o efeito sobre os idosos, o que nós hoje percebemos é que, particularmente, e eu acho com toda a sinceridade, particularmente, não sei se concordam comigo, pois os especialistas dirão, mas eu quando olho para aquilo que está a acontecer, é o que eu digo, quer dizer, para o colesterol, está bem, as pessoas têm contraindicações, têm efeitos secundários, as estatinas, está bem, mas eu ponho o meu colesterol a 140. Isso não foi com colesterol a 20, vai com colesterol 40, e depois bem. Ou seja, agora, do ponto de vista, de facto, das minhas alterações cognitivas, particularmente no envelhecimento, seja inclusivamente com aproximações para coadjuvante terapêutico, seja para o Alzheimer, seja para o declínio cognitivo atribuível à idade, inclusivamente há uma relação intrínseca entre a capacidade física e, por exemplo, a função cognitiva em idosos, muito relacionado, se calhar, com muitos destes fatores, particularmente com os fatores endoteliais. É muito interessante perceber que mesmo nos miúdos, que é uma área que nós consideramos... Olha, vocês sabem, só aqui um parênteses, sabem o que é que eu vi um presidente de uma associação de pais a propósito das notas de educação física nas escolas, que depois nós temos aí uma grande responsabilidade, mas que é mais um agente de stress. Um agente de stress. Estou a ver, o tipo vai fazer educação física e é um agente de stress. É claro que acredito que haja professores de educação física que tornem as aulas um agente de stress. Mas quer dizer, é uma visão, de facto, que a mim me assusta particularmente quando nós hoje percebemos que existe relações bem demonstradas entre, por exemplo, entre algumas das funções cognitivas, por exemplo, e a capacidade aeróbia. E isto tem sido bem demonstrado, por exemplo, entre a relação entre os resultados académicos, por exemplo, e a capacidade aeróbia, entre a função, por exemplo, as funções executivas e a capacidade aeróbia, o aerobic fitness, uma correlação entre o consumo máximo de O2 e a capacidade cognitiva. E é muito interessante porque isto está muito bem demonstrado, há muitos estudos que mostram isto, há robustez de conhecimento. Nós hoje começamos a perceber que não só há um efeito, inclusivamente, do ponto de vista da funcionalidade, mas do ponto de vista da morfologia do próprio cérebro, que não é de desprezar. E depois, eu acho que há aqui um aspecto que, para mim, é decisivo, que tem a ver com a dose-resposta. O que acontece é que, por exemplo, estou-me a lembrar desta questão da hiperatividade e do déficit de atenção. É que, por exemplo, nós, para conseguirmos diminuir o peso, para conseguirmos alterar o perfil lipoproteico, para conseguirmos alterar a pressão arterial, para conseguirmos alterar o comportamento da glicemia, a quantidade de exercício que é preciso fazer, eu não sei se vocês conhecem as guidelines, não, isto não vai com 30 minutos a passear no shopping 2 vezes por semana. Não vai! Não vai nem a nadar 10 minutos por dia. Não vai! Estão a perceber? Portanto, as guidelines são extremamente exigentes para se nós conseguirmos ter alguns resultados. Contrariamente, do ponto de vista cognitivo, a relação dose-resposta é muitíssimo mais baixa.
muitíssimo mais baixa. Por exemplo, esta concentração na tarefa, basta os miúdos fazerem 10 ou 15 minutos de atividade física. Eu tentava ouvir uma diretora, que nem sequer era de educação física, uma diretora da escola, por exemplo, relativamente à gestão de stress, que o pavilhão teve em obras durante 7 ou 8 meses, por exemplo, e os casos de indisciplina e os casos de agressão aumentaram dramaticamente. E, portanto, o exercício tem hoje, é como diz, your brain loves the gym. Eu acho que, de facto, o exercício tem, e não é só as endorfinas, o exercício tem, de facto, aqui um papel, do ponto de vista cerebral, que não é de desprezar e que, por isso, tem que ser encarado nas populações escolares, particularmente nos miúdos das escolas, como um papel decisivo. E eu acho que muitas vezes, e esquecermos um bocadinho essa questão da obesidade, que, quer dizer, acham que alguém vai ficar magro a fazer quer dizer, em termos úteis, 2 horas de educação física por semana, que não são 2 horas entre entra e sai, faz e não faz, aquilo resume-se a meia dúzia de minutos. Não é? E, portanto, enquanto que essa dose de resposta, de facto, do ponto de vista cerebral, tem um impacto muito maior. Ou seja, eu acho que, com toda a sinceridade, nós temos que recentrar a nossa atenção relativamente ao exercício. E o exercício, embora eu seja um aprendiz de feiticeiro na área das neurociências, mas interessa-me muito, mas reconheço que nós temos que recentrar a nossa atenção. O papel do exercício noutras áreas, nos fatores de risco de acidente cardiovascular, claro que tem o seu papel. Não se esqueçam da dose de resposta, que não vai-se a dizer, é muito importante. Claro que é muito importante, mas estás disponível para treinar, quase para te desempregares, para baixares o colesterol, e não vais trabalhar e andas a treinar 1 hora por dia. E depois, muitas vezes, o que acontece é que uma pessoa só muda do cardiologista para o ortopedista para o fisiatra. Portanto, é a única coisa, porque com excesso de peso começar a fazer isso com aquela intensidade, muitas vezes o que acontece é isso. Portanto, ou seja, a mensagem é esta, eu acho que temos que recentrar, eu estou muito agradecido por me terem convidado, se eu consegui evangelizar as pessoas a dizer que o exercício é decisivo para o cérebro, espero que as pessoas, especialistas nesta área, concordem comigo e, portanto, olha, tive muito gosto em estar aqui, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor. Como estão a ver, mantém o espírito e transmite a mensagem que eu acho que é o que nós precisamos de fazer. Não sei se o alvo das pessoas que estão aqui hoje é esse que nós temos que atingir, mas depois vamos deixar isso para a nossa discussão. Agora a seguir vamos ter o meu colega neurocientista António Salgado. O António Salgado eu conheço bastante bem das lides das neurociências, faz trabalho de investigação numa área que também vos interessa muito a vocês jovens, que são as lesões vertebromedulares. O António Salgado é investigador principal na Universidade do Minho, tem feito muitos trabalhos, alguns dos quais premiados com projetos de grande monta. Vai estar cá no Yes Meeting a lançar uma rede precisamente dedicada a estes aspectos e então vocês perguntam porque é que ele é neurocientista triatleta. Ele se calhar vai nos dizer isso hoje. Se consultarem a página dele do Facebook, Tó Salgado Tri, é uma página que causa um bocado de inveja, porque eu venho do ginásio, fiz 10 km, ele já correu não sei quantos, ainda por cima depois mostra uma bola de Berlim que vai comer, portanto é uma pessoa que está sempre muito ativa, ele já me disse há um bocadinho quanto é que ele tem que praticar por dia, e para além deste interesse que tem na parte da fisiologia e das neurociências do desporto, é um valor nas neurociências portuguesas que eu queria reconhecer aqui hoje. Tó, por favor, obrigada por teres aceito o convite. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite e tal como o postante anterior, é com muito gosto que eu venho falar de 2 coisas que são o meu dia-a-dia. Neurociências é o meu trabalho, é a minha carreira. O desporto é o meu hobby. Eu costumo dizer que o primeiro é o trabalho 1 e o trabalho 2. Eu considero o desporto às vezes um trabalho à quantidade de horas que tenho que dedicar ao treino para fazer o que eu faço e o que eu gosto de fazer. Antes de mais, deixem-me só vos mostrar de onde é que eu venho. Para quem não conhece, esta é a Escola de Medicina da Universidade do Minho. É o nosso edifício. Esta aqui é a ala de investigação, é composta por 3 pisos, temos diferentes áreas, neurociências, como já foi aqui dito, ciências cirúrgicas e microbiologia e infecção. Nós temos sorte porque na altura que foi planeado o edifício, colocaram a ala de investigação virada a sul, portanto temos sol, e é virada para o Bom Jesus e para o Sameiro, portanto temos uma vista bastante agradável. A parte da Escola Médica está na ala norte, que é mais fria, assim um bocadinho mais sombria, mas
penso que também foi propositado, porque assim os alunos têm mais tempo, não se distraem tanto e podem estudar um pouco mais. E não só, da ala norte conseguem ver o objetivo que tem para o final do curso, que é o Hospital de Braga e a parte clínica. Portanto, acho que também ficam bastante motivados para estudar. No segundo piso deste edifício está concentrado o domínio de neurociências do ICVS. O ICVS é o Instituto de Investigação que está associado à Escola de Medicina. Cerca de 120 pessoas todos os dias acabam por circular no segundo andar daquele edifício para fazer e trabalham nas mais variadas áreas dentro das neurociências. Curiosamente, o impacto do exercício no cérebro não é uma delas, nunca nos lembramos de trabalhar nisso, mas talvez esta oportunidade agora possa servir de pontapé de saída para isso. Como a Isaura disse, isto não é a minha área de trabalho. Eu faço investigação de translação, em restauração de lesões vertebromodulares, trabalho com células estaminais, biomateriais. Então, porque é que a Isaura me convidou para vir falar aqui? Essencialmente por causa disto. Isto foi em julho do ano passado. Mais uns segundinhos e vão ver um ponto preto aqui a aparecer, a arrastar um bocado os pés. Sou eu a acabar o Ironman de Vitoria-Gasteiz no País Basco, em Espanha. Como podem calcular, ainda tive tempo para fazer uma vénia ao público e tudo. Muito satisfeito, ok? Para terem uma noção de que é isto, um Ironman é uma prova, é um triatlo, ok? E no triatlo começamos por nadar, depois andamos de bicicleta, pedalamos e depois acabamos a correr. Eu gosto do triatlo longa distância, que é o triatlo mais duro, ou aquele que é mais desafiante. E no Ironman nós começamos por nadar cerca de 4 km, que é mais ou menos ali entre Matosinhos e a Foz do Douro, ok? Saímos da água e depois pedalamos 180 km, que é mais ou menos a distância entre Braga e Coimbra. E depois, como isto não fosse suficiente, acabamos a correr uma maratona. Uma maratona são 42 km, por isto assim de um aspecto mais gráfico, é mais ou menos a distância entre a Póvoa de Varzim e Viana do Castelo. E, portanto, a primeira pergunta que me fazem, que vocês devem estar a pensar, é: mas porquê é que alguém faz isto? Porquê é que há tolos que fazem isto? Eu, na brincadeira, costumo dizer que é por causa disto. Eu, neste dia, de acordo com o meu GPS, com o relógio que eu levo e que eu faço as provas, gastei 6 mil calorias. E, portanto, basicamente, podemos comer o que nos apetece. Não é bem assim, obviamente temos de ter muito cuidado com a alimentação, mas eu normalmente gosto de brincar. E quem me conhece, como a Isaura disse, sabe a minha apetência pelas bolas de Berlim do Natar e em Viana do Castelo. Okay? Obviamente que isto é brincadeira, não é por causa disto que eu faço o exercício. Isto é uma das vantagens que tem de se fazer exercício. Às vezes conseguimos cometer algum exagero do ponto de vista de dieta e alimentar, mas na realidade temos de ter muito cuidado com a nossa alimentação. Eu faço isto por isto, não é por causa da medalha. Okay? A medalha, quem faz provas de atletismo dão-nos sempre uma medalha no fim, não é por causa disto. Reparem o sorriso. Eu tinha estado 10 horas em prova. Okay? Tinha-me levantado às 5 da manhã naquele dia, tinha-se começado a nadar às 8 da manhã e tinha estabelecido um limite de 10 horas, por uma razão muito simples. Portugal ia jogar a final do Europeu naquele dia e eu queria ter a certeza que estava no hotel à hora para ver o jogo. Reparem no sorriso, estava super bem disposto. Tinha atingido o meu objetivo e estas são as razões pelas quais eu faço, a principal razão pela qual eu faço exercício é a boa disposição por causa. Como já foi falado aqui, já mostraram neste slide, de facto o nosso cérebro gosta do exercício, gosta da atividade física. Há uma série de alterações do ponto de vista fisiológico e estrutural que acabam por ter um impacto ao nível celular, mas não só, ao nível daquilo que nós consideramos da nossa disposição. E hoje o que eu vou fazer é passar um bocadinho em revista o que é que vai acontecendo quando nós fazemos exercício, quer do ponto de vista de circuitos, quer do ponto de vista celular. Runner's High. Não há uma tradução para português. O Runner's High é aquela sensação de euforia. Quem é que já participou em provas aqui de atletismo? 5 km, uma São Silvestre. Bem, aqueles 2 km finais que está a doer tudo, mas nós estamos eufóricos. Isso é o Runner's High. Okay?
Porquê é que nós sentimos isto? Nós estamos no final de uma prova, ou ao meio de uma prova, estamos a sofrer, entre aspas, está a doer, porque estamos a atingir os nossos limites físicos, mas estamos eufóricos. Que circuitos é que estão envolvidos e que nos causam esta sensação? Até uns anos atrás achava-se que eram as endorfinas. Okay? As endorfinas, como eu vou falar um bocadinho, ou como eu vou falar um pouco mais à frente, não estão bem relacionadas com esta sensação de euforia e bem-estar. Mas são mais os circuitos de prazer, os circuitos de reward que se encontram no nosso cérebro. Curiosamente, aqueles mesmos circuitos que foram falados na palestra anterior e que estão ligados ao reward relacionado com a comida, aquilo que nos faz sentir bem quando comemos e que acabamos por comer mais do que o que devíamos, ok? São basicamente, com poucas alterações, os mesmos circuitos que acabam por ser despertados. E acabam muito por andar à volta de uma via, da via mesolímbica, e essencialmente através de um equilíbrio de dois neurotransmissores, a dopamina e a serotonina. A dopamina está muito ligada a estes aspectos de motivação, de prazer, da sensação de euforia, além de depois estar ligada também à parte de função motora, como penso que vocês sabem, é o neurotransmissor que fica em falta na doença de Parkinson, e isso leva a problemas motores, mas na realidade está muito relacionada a todos estes circuitos de prazer e esta sensação de bem-estar que nós temos. Por outro lado, a serotonina também tem um papel muito importante na nossa disposição, na forma que nós estamos, na forma como nos estamos a sentir. E, obviamente, também tem outro impacto, quer no processamento de memória, no sono, na cognição, mas o seu papel, do ponto de vista daquilo que os ingleses chamam de mood, da nossa disposição, da forma que estamos a sentir, é muito grande. E o que acontece é que, quando nós estamos a fazer exercício, estes circuitos são muito estimulados. Okay? Acaba por haver uma libertação destes neurotransmissores em diferentes áreas do cérebro que provoca estas sensações de euforia e sensação de bem-estar que nós sentimos. Estas sensações de bem-estar nós sentimos durante a prova. Isto não sou eu, mas eu estive aqui nesta data. Foi o primeiro Ironman que eu fiz, é o Ironman in Roth, na Alemanha. Isto é Solarerberg, é a subida mais conhecida da prova. Tem cerca de 2 km e ao longo de 2 km tem 30 mil pessoas a puxar por nós. Eu, cada vez que olho para esta imagem, fico com arrepios. Porque lembro-me o que é que eu senti quando entrei lá. Eu, a 2 km desta zona, ouvi o barulho que estas pessoas faziam. E, na realidade, estes estímulos que nós recebemos de fora, das pessoas que estão a ver a prova, levam a um aumento da libertação daqueles neurotransmissores que eu vos falei, levam a um aumento da sensação de prazer. E é aquilo que nós costumamos dizer quando estamos em prova, que o público, e vocês ouvem de certeza absoluta isso na televisão, os jogadores de futebol, os maratonistas, etc., o público levou-me ao colo, é isto. É um estímulo externo que nós estamos a receber naquela altura que acaba por ter um impacto do ponto de vista dos nossos circuitos. Okay? E nesses circuitos são libertados neurotransmissores que provocam estas sensações de euforia, de bem-estar e que acabam, muitas vezes, numa altura em que nós estamos com poucas forças, dar-nos aquela força extra que nos permite ultrapassar o obstáculo. Outra das coisas que nós temos que fazer quando estamos em prova é tomar decisões. Isto é o início de um Ironman. Isto é em França, ok? A imagem aqui é uma coisa normal. Um conjunto de pessoas que se vão mandar para a água, ok? Nada de especial. Começa a aumentar agora o campo de visão e vejam, estão 2.500 pessoas que se vão só lançar à água simultaneamente. Isto de fora é lindo. A minha esposa diz que nós parecemos gaivotas dentro da água. E é verdade, se olharem para os braços. Agora imaginem o coitado que está aqui no meio, que é uma máquina de lavar autêntica. E nós, quando estamos em prova, temos que tomar decisões. Que decisões é que temos que tomar? Tentar perceber qual é a melhor direção. Aqui não há uma melhor direção, mas qual será a melhor direção para nós irmos, para evitarmos esta máquina de lavar. Ok? Outra das decisões que nós temos que tomar é decisões ao longo da prova. Isto normalmente é o que eu vejo à minha frente na componente do ciclismo. Isto é o meu GPS. Eu tenho uma série de parâmetros. E temos aqui um especialista em Fisiologia de Desporto, e, portanto, sabe isto melhor do que eu. Eu tenho uma série de parâmetros que eu tenho que seguir. Porque se não os seguir, o mais certo é não chegar ao fim da prova. Okay? Portanto, durante a prova em Espanha, eu tinha que ter mais ou menos a minha potência
a pedalar entre os 200 e os 210 watts. Não podia ultrapassar, ou não deveria ultrapassar a minha frequência cardíaca para além dos 145 batimentos por minuto. Okay? Tinha que estar atento ao tempo, porque são 6.000 calorias que gastamos. Nós, do ponto de vista de glicogênio muscular, temos o equivalente a cerca de 3.000 calorias. Okay? Portanto, nós não temos combustível suficiente dentro de nós para chegar ao fim da prova. Portanto, eu tenho que comer. Eu tenho que me alimentar ao longo da prova. E, portanto, eu tenho que pegar neste tempo, ver a distância e fazer os cálculos ao longo da prova e ter mais ou menos a noção de quando é que eu vou meter alguma coisa cá para dentro, quando é que vou ingerir alguma coisa. Porque, teoricamente, eu tenho que colocar no meu corpo cerca de 1 grama de hidratos de carbono por peso por hora, ou seja, cerca de 70 gramas de hidratos de carbono. Eu tenho que estar constantemente a fazer contas. Tenho que olhar para a potência, tenho que olhar para a minha cadência que me dá a passar os 100 RPMs, tenho que olhar para o meu batimento cardíaco. Isto tudo obriga-me a tomar decisões. Tomar decisões do género, estou a puxar demais, tenho que abrandar o meu ritmo, ou estou-me a sentir bem, talvez consiga acelerar um pouco mais e vou conseguir acabar com um tempo um bocado mais à frente do que aquele do que eu estava a pensar. Okay? E nesta tomada de decisões toda, também está, obviamente, uma zona do nosso cérebro, e essa zona é o córtex pré-frontal, okay? Que acaba por nos dar, ou acaba por gerir toda esta tomada de decisão, sem nós darmos por ela, obviamente. Okay? Eu, por exemplo, na prova em Espanha, não éramos 2.500 a iniciar a prova na água, éramos 1.000, mas a zona era muito estreita. E, portanto, eu tive que tomar uma decisão, uma fração de segundos, em vez de ir para o meio, tentar contornar pela direita. Foi uma decisão que eu tomei na altura e, obviamente, quando estava a tomar, e apesar de ser neurocientista, não estava a lembrar que o córtex pré-frontal estava envolvido nisso, como devem calcular, não é? Eu gosto de neurociências, mas em prova raramente me lembro delas. E, portanto, o córtex pré-frontal é outra das estruturas do cérebro que participa ativamente durante uma atividade esportiva, durante uma tomada de decisão que nós temos que ter durante a atividade esportiva. E como foi aqui falado, na realidade sabe-se, e já há estudos, que uma atividade esportiva aeróbica acaba por levar a um aumento do volume destas zonas, okay? Da capacidade de tomada de decisão perante uma situação, perante uma atividade esportiva. E, portanto, o exercício tem, obviamente, um impacto neste tipo de estruturas do cérebro. Outra das áreas que está muito relacionada com as neurociências e com o controle do cérebro durante o exercício físico é a modulação da dor. Obviamente que aqui eu estou a puxar um bocado a brasa à minha sardinha, porque sou triatleta, mas na realidade isto é válido para todas as provas de endurance e ultra-endurance. Okay? Na realidade, quem se submete a isto acaba por, muitas vezes, ter um limiar de dor superior, acaba por suportar a dor. Eu não gosto de chamar muito bem dor. Dor normalmente é associada a uma coisa má, ok? E de facto quando nos lesionamos aquilo dói. Eu gosto de chamar a sensação que nós sentimos enquanto estamos a fazer desporto, desconforto, ok? É um desconforto. E para progredirmos temos que sair da nossa zona de conforto. É por isso que estamos a sentir esse desconforto, ok? Mas, na realidade, o nosso corpo tem mecanismos que nos ajudam a ir além. Isto foi uma foto que me tiraram durante a componente da bicicleta no Ironman de Vitória. São 180 km nesta posição. Okay? São 180, são 170, que uma pessoa às vezes levanta-se para comer, etc. Que é a posição... Eu, quando comecei a pensar em fazer triatlo, aquilo foi um espetáculo. Porque eu via os ciclistas na volta à França, todos encaixadinhos nas bikes de contrarrelógio. E são imagens bonitas. Até me ter sentado numa. É desconfortável. Reparem, eu vou na ponta do selim. Não há cá selins acolchoados, porque se há selins acolchoados, a bicicleta pesa mais, depois custa mais a subir. Okay? Os meus tríceps vão a sofrer ali, porque eu vou 180 km naquela posição, apoiados neles a fazer força. A minha zona lombar acaba inevitavelmente por se queixar, porque eu vou naquela posição e vou a martirizá-la, digamos assim. Como é que o meu corpo me permite fazer isto durante 180 km? Okay. Uma das coisas que sintetiza são as endorfinas. As endorfinas, no fundo, acabam por ser quase como um anestesiante natural. Okay? Acabam por nos permitir ter uma tolerância maior ao desconforto, àquela dor. E acabam por nos permitir prolongar o exercício físico por períodos de tempo mais longos. Até uns anos atrás achava-se que aquela boa disposição que nós sentimos no fim do exercício
ou durante o exercício, estava muito ligado, e isso é quase cultura popular, digamos assim, às endorfinas. Toda a gente fala das endorfinas. Okay? E isto até há 5, 6 anos atrás era o que se achava. Mas, na realidade, as endorfinas contribuem muito pouco para isso. Contribuem essencialmente na modulação da nossa da sensação de dor que nós temos, mas na realidade o runner's high, aquilo que eu vos falei há pouco, aquela boa disposição que está muito associada ao exercício físico, está muito mais relacionada à síntese de dopamina, por exemplo, que é muito modulada por endocannabinoides, do que particularmente pelas endorfinas, embora estas tenham um papel muito importante no exercício físico, como eu vos disse agora. Passando para uma componente mais celular. Já foi falado aqui hoje que o exercício provoca o aumento de fatores de crescimento. Okay? E esse aumento de fatores de crescimento pode ter um impacto importante do ponto de vista de estruturas cerebrais. Este slide também já foi mostrado hoje aqui. Andamos todos a ver os mesmos artigos, acho eu. Basicamente, o que vocês estão a ver aqui é o hipocampo de ratos que foram submetidos a exercício físico, às running wheels, e de grupos de controle que não fizeram exercício físico. O que vocês conseguem ver é que o hipocampo destes animais acaba por ter mais células, acaba por ter células mais diferenciadas, com maiores prolongamentos, com maiores axónios, do que os grupos de controle. Ou seja, o exercício físico provoca um aumento não só nos neurónios, mas na plasticidade das estruturas desses neurónios. E o que acontece quando nós fazemos exercício é que são ativadas uma série de vias de comunicação intracelular, são secretados uma série de fatores que, inevitavelmente, vão acabar por ter um impacto no nosso cérebro. Alguns desses fatores já foram falados hoje, por exemplo, o BDNF, o IGF-1, o VEGF, são fatores que são conhecidos por ter um papel importante na modulação de células neuronais. Aumento de neurogênese, aumento de sobrevivência neuronal, aumento dos axónios dos neurónios, promoção da comunicação sináptica entre os neurónios e, portanto, por isto tudo, o exercício acaba por ter um impacto muito importante, não só do ponto de vista geral, do ponto de vista de circuitos, mas do ponto de vista molecular e celular no cérebro. Okay? E hoje ainda não se sabe muito bem de que forma é que estes mecanismos estão regulados, mas na realidade isso acontece. Foi falado aqui, ainda há pouco, que um dos problemas para estudar o impacto do exercício físico no sistema nervoso central e no cérebro são os modelos. Nós temos que usar modelos animais, raramente que se consegue fazer um estudo com coortes humanas, mas na realidade isso já foi feito, não há muitos estudos, mas já foi feito, e quando estamos a falar em estudos em coortes humanas, não estamos a falar em pessoas como eu e o meu colega, que treinamos, temos protocolos de treino diferentes, treinamos horas diferentes, um número de horas diferentes por semana, etc. Tem que ser tudo controlado de forma a que, na realidade, se possa ter a certeza dos resultados que se está a ter. E o que se viu neste estudo de 2012, em que uma série de ciclistas foram sujeitos aos mesmos protocolos de exercício físico, é que, na realidade, durante a realização de exercício aeróbico, há obviamente um aumento do cortisol, mas, por exemplo, há um aumento do BDNF, durante a atividade física. O BDNF é uma daquelas moléculas que eu vos falei agora, que tem um impacto real na diferenciação de novos neurónios e não só no crescimento dos novos axónios. Okay? Portanto, isto vai ter, obviamente, um impacto do ponto de vista de crescimento de novas estruturas celulares no cérebro. Curiosamente, como podem ver aqui, as beta-endorfinas, durante este estudo, foi caracterizado que só aumentam significativamente durante um exercício muito intenso. Ou seja, o que é natural, se vocês se lembrarem que eu já disse agora mesmo, que as endorfinas estão muito ligadas à modulação da dor e do desconforto, obviamente quando aumentamos a intensidade do nosso exercício, quando queremos sair da nossa zona de conforto, obviamente que a concentração delas vai aumentar. Mas o mais engraçado destes resultados aqui foi, de facto, ver que uma molécula, um fator de crescimento que tem um papel muito importante na modulação da diferenciação neuronal, foi aumentado. E por isso, hoje em dia, o que nós sabemos sobre o impacto do exercício em fatores de crescimento
E o impacto destes fatores de crescimento no cérebro ainda é muito pouco. Nós sabemos o que é que estes fatores de crescimento fazem do ponto de vista geral. Agora, como é que o exercício físico está a modelar, nós ainda não sabemos muito bem. É uma das áreas importantes que deverá ser estudada no futuro. Nós já sabemos da influência dos circuitos do reward, do córtex pré-frontal, etc., mas do ponto de vista celular e molecular, na realidade, ainda não sabemos muito bem como é que o exercício acaba por regular estes aspectos. E pode regular por uma série de formas, quer pela expressão de um só fator de crescimento, ou então pela combinação de uma série de fatores de crescimento. Isto é o desafio para os próximos anos e é um desafio que eu vos lanço. Para os alunos e estudantes que estiverem aqui, que tiverem interesse nesta área, acabar por ajudar a resolver a parte destas perguntas, porque elas vão ser muito importantes para, de facto, percebermos o verdadeiro impacto do exercício físico na modulação da biologia celular e molecular no sistema nervoso central e no cérebro em particular. Queria-vos deixar só uma mensagem para acabar. Eu fiz muito desporto durante a adolescência. Entrei na universidade aos 18 anos e durante 12 anos não fiz nada. Porquê? Porque não tinha tempo. Não tinha tempo. Durante a licenciatura não tinha tempo, durante o doutoramento não tinha tempo, durante o pós-doutoramento não tinha tempo. E cheguei aos 30 anos, não foi por fazer 30, calhou-se aos 30 anos, e achei que estava um bocado pesado. Estava com cerca de 15, 16 quilos a mais do que o que eu tenho hoje em dia. E sentia desconforto a correr. Não desconforto de género de estado, não, mas começava a doer os joelhos e fiquei um bocado preocupado, então decidi começar a fazer exercício físico que me levou ao que eu faço hoje. Hoje eu tenho responsabilidades institucionais no meu local de trabalho, tenho que gerir uma equipa com 15 pessoas, sou docente na Escola de Medicina e arranjo tempo para treinar entre 16 a 20 horas por semana. E, portanto, da próxima vez que disserem ou pensarem, não tenho tempo para ir correr 30 minutos, para pegar numa elíptica no ginásio e fazer 30 minutos, pensem nisto. Nós conseguimos arranjar o tempo, só temos é que muitas vezes ser mais organizados e termos vontade de o fazer. Muito obrigado. E passamos agora para o período de debate. Nós temos duas colaboradoras, a Ana Helena e a Matilde, que têm uns microfones que vão passar por aí. Enquanto não nos organizamos para as perguntas, eu queria novamente agradecer e dizer que gostei imenso das apresentações. E enquanto as pessoas ganham coragem de levantar os braços, queria perguntar... Não, já temos ali perguntas. Temos ali perguntas. Posso fazer uma pergunta? Então, o meu nome é Cristina Lopes, eu sou médica e sou docente aqui da Faculdade de Medicina no Serviço de Imunologia e gostava de fazer uma pergunta dirigida quer à doutora Isabel Lourinho, quer ao professor José Soares, que tem a ver com uma entidade que se discute agora cada vez mais, uma entidade quase nosológica, que é o síndrome da dependência do exercício. Se acham que as pessoas que têm este treino frequente, eu às vezes vejo isso em consulta, se o exercício pode ser uma dependência em termos fisiológicos ou em termos psicológicos? Era essa a minha questão. Obrigada. Responda primeiro. Sim, ok. É uma questão muito pertinente e, na minha perspectiva, também pode acontecer isso, obviamente. Como pode acontecer com outras situações que falamos aqui, que são a alimentação. Há pessoas que vão buscar esta gratificação à alimentação e podem ter perturbações de comportamento alimentar por causa disso. Como pode acontecer na questão do jogo, cada vez mais temos vários estudantes e nesta faixa etária dependentes de jogos online. Ou seja, qualquer atividade que seja física ou não, pode gerar uma situação de dependência, pelos mecanismos de recompensa que vai permitir ao indivíduo. O difícil aqui é mesmo a questão do equilíbrio entre o que é normal ou patológico.
E, normalmente, um indicador para isso será até que ponto é que esta atividade tem uma interferência ativa noutras situações ou noutras esferas de vida do indivíduo. Ou seja, por causa disto, eu deixei de fazer outras coisas importantes e em que medida as outras coisas eram importantes, nomeadamente família, amigos, namorada, estudo. Okay? Muito bem, muito obrigado. Eu estou completamente convencido que, de facto, que o exercício é uma adição em determinadas circunstâncias. Aliás, isso hoje já existe uma entidade, chama-se vigorexia, que são as pessoas que ficam de tal maneira perturbadas quando não fazem exercício, que ficam quase como um síndrome de abstinência. Eu não sei explicar o mecanismo fisiológico que está por trás disso, agora que é uma coisa muito evidente, sendo que é mais evidente quando, pelo menos daquilo que eu vou lendo, daquilo que eu vou estudando, também não sou um especialista nisso, mas é mais evidente quando está ligada à atividade a um aspecto mais relacionado com a estética e não tanto com a performance. É muito interessante porque os casos de vigorexia estão muito ligados às alterações de comportamento alimentar, estão muito ligados às alterações, por exemplo, da área muscular. Por exemplo, a vigorexia está muito mais ligada às pessoas que querem perder gordura e aumentar a massa muscular de uma forma praticamente que é impossível de parar. Contrariamente, por exemplo, a atividades como estas que estão muito mais relacionadas com a performance, em que a vigorexia não é tão prevalente. Isto chama-se vigorexia, quer dizer, é de facto... Mas porquê? Porque as pessoas querem ter... Eu tenho 40 centímetros de bíceps, então quero ter 42, e depois de 42 quero ter 44, tenho 6% de gordura, quero ter 4, e depois quero ter 3, enquanto que na questão da performance... Porque é uma coisa muito engraçada, é que enquanto... Relembra-me o seu nome. O António, enquanto o António, se começar a treinar demais, vai prejudicar a performance, no caso destas pessoas não prejudica. Sabem que é uma coisa muito engraçada? Há modalidades, por exemplo, o culturismo, que é onde existem muito deste tipo de patologias, que não sei se chama patologias, mas deste tipo de entidades. É uma atividade onde as pessoas expressam a sua maior performance quando estão em underperformance. Ou seja, os atletas, quando vão para uma competição, estão completamente exaustos. E, portanto, a vigorexia não é possível, pela implicação que tem na performance, em atividades como aquelas, mas é perfeitamente possível em pessoas que querem ter uma diminuição, por exemplo, significativa da massa gorda e um aumento significativo da massa muscular. E, portanto, eu estou completamente convencido. Eu não conheço qual é o mecanismo, mas que é uma doença, é. Ficam zangadíssimos quando não fazem exercício. É uma ideia de que vão morrer cheios de saúde. Mais questões? Não estou a ver braços no ar. Sou eu que não estou. Não. Eu tenho uma questão a colocar a nós e a vocês. Eu falei aqui de uma task force que surgiu há 25 anos atrás e que permitiu a constituição da Sociedade Portuguesa de Neurociências, que é apenas uma sociedade científica. E pergunto a nós, neurocientistas, psicólogos, especialistas no desporto, em que medida é que a nossa obrigação de cidadania nos deveria obrigar, desculpem a redundância, a ter um papel mais ativo a passar este conhecimento às pessoas, passar este conhecimento para os professores do ensino secundário que não os de educação física, portanto, quanto eu sei, até há uma competição entre os vários professores relativamente ao número de horas e em relação a essas atividades. E se não devia ser, nós não devíamos ser mais proativos e gostava de fazermos aqui um brainstorming de como é que nós podemos ser mais proativos para que o exercício físico seja uma realidade. Não temos todos que ser como o Otto Salgado, mas certamente que temos que ser mais vigorosos e menos sedentários. Posso? Sim. Isto é que ficou logo aqui na minha área. Eu aqui não posso deixar passar esta opinião. São aqueles políticos, parece que quando apanham qualquer coisa... Em primeiro lugar, eu ficaria muito satisfeito se a minha conversa despertasse este interesse nas pessoas ligadas às neurociências para nos ajudarem. Até porque, em primeiro lugar, eu acho que há aqui um aspecto que é um aspecto decisivo, que eu acho que é muito favorável à questão do cérebro, que é a questão da dose-resposta.
Sabem que isto é um argumento muito importante. É que não é preciso muito para ter efeito. Aquelas referências que o António fez são verdade para o triatlo, mas são verdade para atividades muito menos intensas. Muito menos intensas e muito menos prolongadas. Porque quando nós estamos a falar de intensidade, muitas vezes aquilo que eu me refiro é a intensidade fisiológica. E depois tem outra coisa muito interessante, sabem, que é a educação física, o exercício na escola, o que seja. Eu hoje trabalho muito com performance, e performance até na área corporativa. Hoje trabalho muito mais com empresas do que é muito interessante como as pessoas começaram a perceber que quando têm lugares de destaque em determinadas empresas, com muitas exigências, etc., a performance para eles passou a ser um aspecto muito interessante. E uma das coisas que nós percebemos nas empresas é que talvez os aspectos em que as pessoas mais valorizam hoje são os soft skills relativamente aos hard skills. Ou seja, os hard skills, por exemplo, do ponto de vista da medicina, e deixem-me ter esta colherada com vocês, bem, quase toda a gente do ponto de vista médico, são bem formados, têm boas competências, etc. Da mesma forma que na engenharia acontece a mesma coisa, da mesma forma que na nossa área também. Depois, o que hoje distingue muito, por exemplo, o recrutamento, são as competências das soft skills. E os soft skills que eu saiba, estão intimamente ligados às competências, muitas vezes, comportamentais, ou seja, muito mais relacionadas com as competências cognitivas. Ou seja, também a escola, a educação física tem que servir para estimular este tipo de atividades que são altamente valorizadas. Vocês acham que... Eu trabalho muito com uma consultora muito conhecida, uma das Big Four. Vocês acham que quem concorre para lá, que do ponto de vista dos hard skills não são todos parecidos? Claro que são. E entre eles, que são todos parecidos, quem é que eles preferem? Preferem pessoas que saibam trabalhar em equipa, que estejam motivados, que tenham capacidade de superar. Em que atividade? Em que? É na história, é na geografia, é na matemática, é no inglês que se trabalha isso nas escolas? Agora, claro que as pessoas... Muito obrigado. Mas é claro que muitas vezes nós da educação física, às vezes não fazemos as coisas também o nosso trabalho e temos que o fazer. E eu acho que esta é uma área tão importante, tão importante, tão importante. E estar à espera. Olhem, sabem uma coisa, desculpem estar a monopolizar, mas eu fico tão entusiasmado com isto. Eu lembro-me de ter tido passo o exagero, mas quando era presidente do Conselho Científico da minha faculdade, tive uma reunião com uma secretária de Estado da Educação, e ela dizia, porque a educação física é saúde. Eu disse, doutora, se quer de facto preocupar-se com a educação física relativamente à saúde, olha, dispensa a educação física, dê um copo de leite para quem não é alérgico à lactose ou intolerante, um copo de leite, agora até já tenho medo disto, mas eu já nem sei do que é de falar, mas se não é, e uma